uma anotação minha que está ali. Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, tá? Continuidade aqui na nossa programação da semana. Conversando, debatendo aí, tratando aí de várias questões que precisam ser tratadas e, né, obviamente, falar sobre as eleições municipais, né, que estão ocorrendo no Brasil todo. E agora a gente vai sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, né, para conversar aí com os pré-candidatos dessa eleição, né, e uma delas que vão lançar aí a sua pré-candidatura e depois candidatura, né, é a Bárbara Cinedino. Ela que é militante da CST, né, já esteve aqui no Mesa de Debates anteriormente, e vamos conversar, né, um pouco sobre a sua pré-candidatura que está sendo aí pela legenda que o PSTU, né, ofereceu a legenda democraticamente, né, legenda democrática, filiação democrática. Então, para a gente, né, começar, peço aí para a Bárbara fazer sua apresentação para aqueles que não conhecem ainda ela. Ei, Guilherme, boa tarde. Fazer uma saudação para todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer o convite do Mesa de Debates. Como o Guilherme falou, não é a primeira vez que a gente está aqui junto, trocando, né, as impressões, debatendo politicamente. Então, primeiro me apresentar, né, eu me chamo Bárbara, eu sou professora aqui no município e na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou dirigente do CEP, né, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. No momento, eu estou desincompatibilizada do sindicato para justamente cumprir essa tarefa de ser pré-candidata a vereadora. E eu sou militante da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, a CST, e nós somos parte da Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores, Quarta Internacional, a UIT. Né? Então, a nossa candidatura vem justamente no sentido de que chega o momento das eleições, está todo mundo debatendo, o nosso povo trabalhador está debatendo sobre quem tem que governar, como é que a gente poderia ter uma vida diferente, uma vida melhor. Né? Então, nós achamos importante que os socialistas apresentem o seu programa nas eleições. Né? Primeiro, dialogando com um sentimento que eu acho que é bem comum em qualquer lugar que a gente vai, que tem um trabalhador é que a nossa vida não vai bem. Né? Então, e a gente acha que existe uma explicação para isso, né? Porque quem governa o país hoje governa pensando nos lucros dos banqueiros, dos bilionários, dos grandes empresários, e por isso aplica uma política econômica que tem um arcabouço fiscal, né? Isso a gente está falando no momento de quem governa o país, é o governo Lula Alckmin. Então, eles apresentam um projeto que é o arcabouço fiscal, que na prática reproduz o que foi, por exemplo, o teto de gastos do Temer, né? E não tem jeito, para a gente analisar como é que vai a vida, como é que vai um governo, qualquer coisa, a base, né? Nós como marxistas, a base tem que ser a análise da economia. Né? Então, essa política de arcabouço é justamente para poder seguir mantendo os compromissos com os banqueiros, né? Com os mais ricos, com 1%, menos de 1% mais ricos do país, e, obviamente, tirar das áreas sociais, né? E aí não ter verba suficiente para geração de emprego, para a gente poder levar uma vida mais tranquila mesmo. Né? A gente poderia ter uma vida diferente, trabalhando menos horas por dia, por exemplo, reduzindo a nossa jornada de trabalho sem reduzir o salário. Uma maioria das pessoas que trabalham nesse esquema, né, que de fato é uma situação do povo, da nossa classe. Eu acho que deu uma falhada aí, Guilherme, ou não? Pode seguir? Eu vi uma coisa carregando assim. Pode seguir, né? Beleza. Então, nós da CST estamos se apresentando porque eu acho que existe um descontentamento muito grande, né, de um setor da classe também com o que foi o governo de extrema-direita do Bolsonaro e com o que representa os perigos do bolsonarismo e da estratégia, né, do projeto da extrema-direita. Né, e nós
estamos nos apresentando nessa eleição para dizer que a gente poderia sair dessa polarização que é muito forte, né? Ou você tem uma frente ampla, que é uma frente que é dita mais progressista, que pensa como se fosse um governo que representasse os trabalhadores, as trabalhadoras, as minorias, mas que na prática é uma frente que se junta com os patrões, que são os algozes, né, da nossa classe, os algozes das mulheres, né? A gente vê os setores conservadores também que fazem parte desse governo, e, por um lado, como se isso fosse a única opção contra o bolsonarismo. Então, para a gente se enfrentar com a extrema-direita e também com esse projeto de conciliação de classes que não é consequente no combate à extrema-direita, as nossas candidaturas, né, nós da CFT estamos com a minha candidatura aqui no Rio, mas a gente tem outras candidaturas no país, mas todas as nossas candidaturas estão a serviço de expressar essa política, de que a gente não precisa ficar nessa polarização que, para nós, nenhum desses campos ajuda a resolver de verdade os problemas da nossa classe, né? Então, apresentando um programa, como eu já falei um pouco, né, que a nossa vida poderia ser muito diferente. E não só pelas pautas econômicas, mas também pelas pautas dos nossos direitos democráticos, né, as chacinas que acontecem nas periferias todos os dias, matando o povo preto, o povo pobre, a situação das LGBTQIA+, a nossa situação das mulheres, né, vídeo projeto de lei 1904, enfim, o tema do capacitismo, a gente acha importante também abordar, explorar e combater, né? E estamos vindo de um momento importante, porque desse ascenso das lutas do movimento feminista para se enfrentar com o projeto de lei 1904, que foi muito positivo a reação que teve a essa tentativa absurda do Lira, né, que infelizmente, de certa forma, contou com uma conivência da bancada do PT, que liberou, por exemplo, que pudessem votar o regime de urgência ao PL 1904, inclusive permitindo o voto secreto, né, mas o que tem mostrado é que existe disposição de luta, e não foram as direções do movimento de mulheres ou do movimento feminista, pelo contrário, foram as bases que se rebelaram e que obrigaram que tivessem protestos, e esse projeto de lei que foi aprovado para ser votado com urgência não conseguiu ser aprovado pelo presidente da casa, né, que é o Arthur Lira, inimigo da nossa classe, e que, infelizmente, foi eleito presidente do Congresso Nacional com os votos, inclusive, da bancada do governo, né? Então, achamos importante isso, e estamos vindo também de um outro movimento muito importante, que foi a greve da educação federal, né, uma greve que se enfrentou diretamente com a política do arcabouço fiscal, né, os professores e funcionários das escolas federais e das universidades estavam exigindo um reajuste salarial. O governo foi muito taxativo, dizendo que não ia negociar a pauta, mas foi obrigado pela força do movimento a negociar, então foi uma greve que teve conquistas, né, e aí depois tem todo um debate, opinião, essa greve poderia ter ido mais, porque ela tinha força para arrancar e conquistar mais, aí já é um outro tema sobre qual é a postura das direções dos movimentos para garantir que, de fato, as pautas dos sindicatos, dos sindicalistas, da nossa classe sejam encaminhadas, ou que, muitas vezes, deixam para resolver os problemas nas eleições, ou até mesmo para blindar os governos. E, né, não tem como não falar de um fato muito importante que está acontecendo nesse momento, que é a greve de servidores e servidoras ambientais, né, uma greve importantíssima, porque é um setor estratégico, especialmente nesse momento de catástrofe climática capitalista, né, então que a gente esses trabalhadores e trabalhadoras são de setores estratégicos para garantir, inclusive, a defesa das nossas florestas, a defesa do meio ambiente, aqui no Brasil. Foram setores que foram muito enfrentados e perseguidos pelo bolsonarismo, né, mas que fizeram greve, acho que, querendo ou não, inspirados um pouco também pela greve federal da educação, inspirado pelo questionamento, né, porque tiveram setores, inclusive, que são mais da própria base bolsonarista federal, que tiveram reajuste, e a política para o governo para esses setores foi reajuste zero, né? Então, eles estão em greve por reajuste salarial, pela recomposição da carreira, e eu tive nas atividades da greve deles e fiquei bastante impactada como, de fato,
está se organizando a extinção desses setores, então isso é parte também do debate sobre a destruição climática, né? Não defender esses trabalhadores e trabalhadoras é ser conivente com a destruição climática que existe no país. E a política do governo, em vez de atender às pautas dessa categoria, está sendo de criminalizar, né, de reprimir a greve, na prática, quase que perseguir para as associações, para os sindicatos, e também com ameaça de multa individual para os grevistas que não cumprissem absurdos, né? E aí eu acho que é importante colocar, porque essa pauta, essa greve, eles estão falando que os setores todos são estratégicos, como chama? Essenciais e estratégicos. Então, todo mundo tem que funcionar. E aí eles tratam os setores de legalização, que são os que legalizam, sei lá, a indústria petrolífera, são os setores que são justamente que liberam as áreas para que siga tendo exploração do meio ambiente, eles dizem que é essencial. E os setores de fiscalização, que são os mais importantes, na verdade, eles não colocam como essenciais. Ou seja, para além de estar reprimindo o direito de grevista, não atendendo uma pauta importante de um setor estratégico, também está atendendo aos interesses dos setores que destroem o meio ambiente. Numa semana importante, né, que foi uma semana que, infelizmente, teve mais um corte de verba anunciado pelo governo, são 25 bilhões que o governo Lula anunciou de corte das áreas sociais, no mesmo dia em que estava destinando 400 bilhões para o Plano Safra, que na prática é um setor assim, repudiável, que é o agronegócio. Né? Ou seja, como existe dois pesos, duas medidas, com esses 400 bilhões que está sendo destinado para o Plano Safra, poderia não só conter o corte de verba de 25 bilhões, como atender toda a pauta dessa greve dos trabalhadores e trabalhadoras ambientais. Então, assim, dá pano para manga. Acho que eu comecei falando aqui, né, Guilherme, e não parei, mas você perguntando um pouco da nossa candidatura, então estamos vendo esse cenário dessa polarização que a gente acha que não é uma saída para a nossa classe, estamos apresentando um programa diferente, propostas diferentes e nos conectando com o que existe de mais importante na luta de classes hoje, né, tentando nos conectar com o que existe mais importante na luta de classes hoje no nosso país, que são essas greves, essas mobilizações e essas lutas. Isso. Não sei se faltou, não sei se faltou alguma coisa aí, mas você sabe, se deixar eu vou falando. Tá bom. E Bárbara, você, né, no Rio de Janeiro, e no Rio tem uma especificidade aí, né, que, né, o PT está junto com o Eduardo Paes, né, e o PSOL lançou a candidatura do Tarcísio, né, de forma separada. Como que você vê essa divisão aí entre os setores da Frente Ampla? Acho que essa sua pergunta é bem importante, Guilherme. Assim, primeiro falar aqui do Eduardo Paes, né, esse prefeito que está também perseguindo os trabalhadores, aqui é o prefeito que reprime camelô, é o prefeito que demite grevistas, como a gente tem caso, né, de Garis, por exemplo, a gente tem até um companheiro aqui militante da nossa corrente, lutador, o Bruno, trabalhador da Conurb, que é perseguido do Eduardo Paes, que foi demitido por lutar, né? Esse mesmo governo que não reajusta e nem recompõe o salário do funcionalismo. Eu sou professora do município, a gente não teve reajuste salarial ainda referente a 2024. O reajuste de 2023 só saiu esse ano do bolsonarismo, como é o caso do Ottoni de Paula, que é uma figura clássica do bolsonarismo, e chamando essa figura para ser o seu para tratar das áreas da segurança, né, do seu governo. Então, bastante complicada assim, a prefeitura do Eduardo Paes. Depois eu tenho uma denúncia importante para fazer sobre educação, que aconteceu também na última semana aqui no Rio. E achamos assim, que não é contraditório, porque a Frente Ampla ela produz coisas desse tipo. Né? Então, o candidato do Lula aqui no Rio de Janeiro é o Eduardo Paes, né? O prefeito que governa e que nós de educação repudiamos muito,
e, infelizmente, a postura do PSOL, que hoje é governo, né, porque o PSOL compõe o governo, é da base do governo, o PSOL não é aquele PSOL de antigamente, os parlamentares do PSOL não se pronunciaram, por exemplo, sobre a greve do IBAMA, estão fazendo muita falta, inclusive, o pessoal do IBAMA está caçando eles, pedindo essa ajuda e não teve, né, e a política do PSOL é se apresentar aqui no Rio como o verdadeiro legado do Lula, né, essa é a chamada, né, que o Tarcísio deu numa entrevista, inclusive, no início desse ano. Né, e nós achamos bastante preocupante, por exemplo, na educação. O legado do Lula, se for reproduzir a política do governo federal para a educação, significa reajuste zero. Né? Para além da aliança com os nossos patrões, com os algozes, com aqueles que perseguem a nossa classe, mas é evidente que pelo ódio e a repulsa que existe ao Eduardo Paes na nossa categoria da educação, eu acredito que tem um setor da nossa classe que vai sim com Tarcísio. Né? Nós, da CSP, alertamos assim, a nossa posição sobre como é complicado a gente colocar na Prefeitura do Rio de Janeiro alguém que esteja, digamos assim, representando a política do governo federal, que é um governo de frente ampla, que governa com e para aqueles que mais lucram no nosso país, deixando a maioria da nossa população desassistida. Né? Então, achamos importante apresentar uma candidatura alternativa. A gente está com o Ciro Garcia, aqui no Rio, um trabalhador bancário, que nunca se aliou aos patrões, que nunca governou com a burguesia, pelo contrário. Né? Então, a gente acha importante apresentar essa alternativa de independência de classe, né? Explicando, inclusive, para a nossa classe, para a nossa categoria, onde a gente estiver, explicando qual é o problema, digamos assim, de governar, de um governo de conciliação de classes. Porque quando você se alia a esses setores, você começa a ter uma política que responda a isso. Né? Por que o pessoal que já apoiou tantas greves está calado frente à greve ambiental? O pessoal, inclusive, que tem uma pauta ambiental. Porque tem um compromisso político com o governo federal. Né? Então, acaba blindando a classe para proteger quem governa. Então, acho que isso explica um pouco. Se a gente for falar do caso do Tarcísio mesmo, né? O Tarcísio ele é professor do Colégio Pedro II, que é um colégio federal, a categoria dele estava em greve, e durante quase toda a greve, o que a gente viu foi praticamente um silêncio, né, do Tarcísio. Ele se posicionou quando teve aí já um ato dentro do Congresso Nacional, onde ele parla, né, onde ele é parlamentar, e aí lá ele se posicionou, mas muito tímido, né, como chega a ser... eu fico pensando assim, a aberração que seria, né, eu como professora do município, né, eu no parlamento, sendo vereadora da cidade, o meu papel é usar totalmente o mandato a serviço da greve da minha categoria, né, e não blindar, inclusive, como ele falou, que o papel dele era conciliar, tentar mediar, né, achamos que esse não é o papel dos socialistas, não é o nosso papel, né, mediar com os governos, pelo contrário, é apoiar e dar toda a estrutura e tudo necessário para fortalecer as lutas da classe, para que os trabalhadores sejam vitoriosos nas suas lutas. E, Bárbara, você lança uma pergunta, né, aqui, né, que acho que é bastante interessante no comecinho, que uma coisa que você falou que é importante pegar, né? Poxa, a vida nossa tá ruim, a gente tem que dar uma resposta a tudo isso, tem que dar né, responder aí essas questões aí das contradições nossas, da sociedade, a vida tá bastante complicada, e a pergunta que eu faço para você por que a vida é ruim e como mudar? Vai ser por meio das eleições ou, né, por meio aí da luta dos trabalhadores? É uma pergunta meio retórica, mas, né, acho que é importante refletir. Desculpa. Opa, pode falar, responder. Conseguiu pegar, Bárbara? A nossa vida está ruim. A nossa vida está ruim. Oi, tá ouvindo?
a nossa vida está ruim, porque hoje, na verdade, a gente trabalha muito, ganha pouco, tem muita gente desempregada, né? E se a gente for ver o orçamento do país hoje, né, mais da metade do orçamento é destinado para pagar juros para a dívida pública, ou seja, para os banqueiros. Os bilionários pagam menos impostos do que nós, trabalhadoras e trabalhadores, né? E, então, nesse contexto, a gente vive num país muito rico e que a maioria da população passa dificuldade, inclusive tem um setor importante que passa fome, né? Então, a gente começa um pouco por aí, assim, que a gente vive numa situação, num país, num sistema completamente desigual, onde a gente tem que viver quase que trabalhando o dia inteiro, né, independente de qual é a sua categoria, a gente trabalha quase que de domingo a domingo, né? Nós, por exemplo, professores, que mais tem é professor fazendo hora extra, pegando outra matrícula, pegando hora extra atrás de hora extra, porque as contas não fecham no final do mês, né? E não só o nosso caso, como de a grande maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores do país vivem nessa situação. Então, o que a gente apresenta é que a gente poderia ter uma vida diferente, começando por esse tema. Né? Se a gente for pegar o tema nacional, é isso, parar de pagar a dívida pública para ter orçamento e verba para as áreas sociais, para os trabalhadores e trabalhadoras ambientais, para conter as catástrofes e as tragédias anunciadas ambientais, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que era uma coisa completamente evitável, já tinham projetos, inclusive, anunciando aquela situação, mas que para resolver precisa de verba. Aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa. Chove um pouco, são enchentes absurdas, pessoas ficam alagadas, desabrigadas, pessoas morrem. Isso acontece todos os anos, né? Todos os anos em período de chuva, e a tendência, pela situação que a gente vive de degradação do meio ambiente pelo sistema capitalista, é que piore, né? Então, existe o que a gente apresenta nessas eleições é que existe uma alternativa para a gente viver diferente. Primeiro isso, né? Parando de pagar a dívida pública, porque com esse dinheiro a gente consegue investir nas áreas sociais, taxando as grandes fortunas e os bilionários, né? Quando a gente fala do programa municipal, por exemplo, a gente fala de se enfrentar com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que impede, por exemplo, investimentos, que restringe, né, os investimentos em salários, restringem os reajustes salariais, restringem os investimentos nas áreas sociais, e a gente está falando de um município que é bem rico, né? O orçamento do Rio de Janeiro foi de mais de quase 50 bilhões de reais para esse ano, né? Então, e a partir disso a gente ter dinheiro, por exemplo, para reestatizar as empresas que foram privatizadas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, acabar com essa farra das organizações sociais na saúde, que na prática é uma privatização, e a gente já viu muito bem como é que funciona essa farra das OS, por aí, inclusive, que rolam muitos esquemas de corrupção, né? A gente fala, por exemplo, sobre revogar as reformas, a reforma sindical, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que são reformas que aconteceram ao longo dos anos pelos distintos governos e que só retiraram os nossos direitos, os direitos da nossa classe. Reverter as privatizações, já falei aqui, né, o caso, por exemplo, da SEDAI, a Companhia Estadual de Água e Esgoto aqui no Rio de Janeiro, que foi privatizada supostamente para resolver o problema financeiro do Estado, não resolveu nada. E o serviço só piorou, né? Então, existe como a gente reverter essas privatizações, melhores salários, para acabar com essa escala 6 por 1 que eu já falei, reduzir o preço dos alimentos e das passagens, gerar melhores condições de trabalho. Vou até colocar, né, o que eu tinha anunciado que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que foi bem grave, né, e aí tem a ver com o tema das terceirizações também. Né. Na semana passada, numa cozinha de escola aqui no Rio de Janeiro, teve um acidente, né, uma merendeira e um merendeiro terceirizados estavam trabalhando e teve uma explosão de uma panela de pressão. Essa panela deixou o merendeiro ferido e a merendeira gravemente ferida, ela está internada na UTI. É uma merendeira terceirizada, né, ou seja, que não tem os mesmos direitos que uma merendeira
é uma pauta que a gente já vem falando há bastante tempo, né, nós da CST, do coletivo sindical que a gente organiza aqui no Rio de Janeiro, que é em todo o país, inclusive, que é o Educação em Combate. A gente vem denunciando essas terceirizações e a precarização do trabalho, né? Então foi bem grave o que aconteceu. Estamos defendendo os direitos dessas merendeiras, estamos defendendo a efetivação de todas as terceirizadas, né, defendendo o aumento do número de merendeiras por cozinha, né, o aumento das cozinhas, a climatização das cozinhas, porque fica um calor absolutamente insalubre, né, o adicional de insalubridade e de periculosidade, porque esse fato deixou evidente que essas merendeiras, elas trabalham em situação insalubre e perigosa e elas não recebem por isso, né, e aí tem toda uma situação complexa, porque a gente tem as merendeiras do município, sendo que dessas 4.500 que a gente tem, apenas 1/3 está nas cozinhas, porque 2/3 está readaptada devido às difíceis condições de trabalho, né, que na prática a vida útil, né, de uma merendeira na cozinha é na média de 5 anos. Ou seja, uma coisa bem absurda. Teve um estudo que eu acho até muito pesado, mas que é real, né, fazendo uma comparação com o tempo de vida útil de um trabalhador escravizado na época da colônia no Brasil, né? E o que tinha era o mesmo tempo de vida útil no trabalho, né? Que é o que a merendeira acaba tendo, e depois ela se readapta por condições de trabalho. E aí essa readaptação não tem concurso, o que acontece? Terceiriza, e aí a gente tem 2 tipos de terceirização. Uma dessas empresas que são as amigas aliadas, apoiadoras dos prefeitos, né? Que ganhou essas licitações, ou a terceirização via Conurb, né? A companhia de limpeza urbana também atua nas cozinhas e, por exemplo, as merendeiras da Conurb têm direito à insalubridade, que é muito importante. Então, uma pauta nossa também é estender esse direito para todas as merendeiras. Enfim, ainda sobre o nosso... como que a gente poderia viver melhor, né? O deslocamento aqui na cidade do Rio de Janeiro é muito ruim, né? Então, a gente acha que isso tem um motivo, tem a ver com a máfia do transporte, que lucra muito com isso. A gente tem um metrô absolutamente falho e curto no seu espaço, com preços muito altos, né? Isso acaba sobrecarregando as rodovias, né? Então, a circulação de carros é muito absurda, é muito grande, o trânsito é muito absurdo, as condições de transporte são insalubres, desumanas, né? E isso é porque os grandes empresários desse ramo são beneficiados com uma bancada importante nas câmaras de vereadores e também, né, com o seu apoio ao prefeito, né? Então, esse é um dos temas que a gente acha importante enfrentar. E aqui no município também a gente acha que tem que parar de pagar a dívida do município para a União, né? Aqui no Rio essa dívida, inclusive, foi contraída num contexto de grandes eventos da Olimpíada e tudo mais, a gente sabe que teve muita corrupção, né? E foi que não deixou legado nenhum para a nossa classe, para as trabalhadoras e para os trabalhadores, foi exclusivamente para o lucro dos grandes ricos e dos poderosos, né? Um outro tema que a gente acha bastante importante também é lutar pelo fim das chacinas policiais. Já citei um pouco esse tema, né, do que representa aqui no Rio de Janeiro esse governador Cláudio Castro, da extrema-direita, uma política muito violenta. Ele é o governador que mais comandou assassinatos aqui nas ações que aconteceram durante o seu mandato, né? Então, ele é o recordista assassino de gente pobre, preta e periférica, né? Inclusive, a gente teve aí, na semana passada, o julgamento que anistiou os assassinos do João Pedro, um jovem que foi assassinado na sua casa, dizendo que foi legítima defesa. Foram 70 tiros contra uma casa onde só tinham jovens e crianças, né? E, enfim, um longo tema, tem um tema bastante importante e caro para a gente, que é o novo ensino médio, né? No bojo das coisas que precisam ser revogadas. Esse é um que precisa ser urgentemente revogado, né? E um conjunto de consignas que a gente coloca, né? As pautas feministas, que a gente acha bem importante, a pauta da legalização do aborto, né?
inclusive fazendo esse debate a fundo, colocando a importância da educação sexual nas escolas, educação sexual para decidir, contraceptivo para não engravidar, e aborto legal, seguro, gratuito, garantido pelo SUS para não morrer, porque a gente sabe que quem mais morre são as mulheres pretas e as pobres, né? E a pauta LGBTQIA+, que infelizmente a gente segue no país onde mais matam pessoas LGBTs do mundo, né? E a gente traz esse conjunto de consignas um pouco explicando que, na verdade, o que a gente precisa é de um governo de trabalhadoras e trabalhadores, que, enquanto os patrões estiverem governando, nossa vida não vai se resolver, né? E faz isso em conjunto com as lutas sociais que a gente apoia e que a gente tenta estimular que aconteçam, né? Pensando num horizonte diferente, uma transformação profunda e radical de um Brasil socialista. E, Bárbara, e como que a extrema-direita está no Rio de Janeiro, né? Qual que é o peso dela? Eu acho que agora travou, né? Alô, Bárbara? Acho que travou realmente. Agora foi. Bárbara, agora, Guilherme. Tem um pequeno probleminha aí. A pergunta que eu faço, como que a extrema-direita está aí no Rio de Janeiro? Qual que é o peso dela? Então, o governador responde a essa política de extrema-direita, né? É um governador bolsonarista, mas que, por exemplo, o Lula veio aqui, Lula mandou munição para... Durante a greve da educação do ano passado, a gente lutando por melhores salários nas escolas, para cumprir a lei do piso da educação nas escolas, e o Lula veio para o Rio para anunciar um programa junto com o governo estadual para dar mais munição para a PM, né? Teve, inclusive, bonificação aí de 5 mil reais para cada PM que, enfim, seguisse os seus... aprendendo armas, né? E a gente na escola sem nem a lei do nosso piso do magistério. Aqui no município, o Eduardo Paes, ele foi um cara, né? Ele hoje responde à Frente Ampla do Lula, mas ele colocou no seu governo o Brazão, né? Um dos grandes nomes aí indicados, suspeitos de terem mandado matar a Marielle. Ele dialoga com esse setor aí do Otônio de Paula, que também é da extrema-direita, né? Então, eles estão no governo, eles estão nos governos, né? Então, isso acaba se reproduzindo de alguma forma em diversos campos. É dessa forma que a extrema-direita se localiza, né? Aqui, digamos. Certo. E, Bárbara, né? A CST, né, está também na Argentina, tem uma corrente irmã, né, que é a esquerda socialista, né? E eu acho que quando a gente fala de extrema direita, né, a gente precisa falar, né, da luta contra Javier Milei, que está ocorrendo desde no final do ano passado, né? Como que você enxerga essas lutas, né, na Argentina e o que elas podem ensinar para o Brasil? Então, acho que essa sua pergunta foi bem importante, Guilherme, porque, de fato, nós somos da CST aqui no Brasil, mas a gente é parte da unidade internacional de irmão, ele se chama esquerda socialista, né? Então, é categórico, porque, de fato, quando ganha um governo de extrema-direita, é muito comum que os militantes, lutadores, projeto para, de fato, destruir um país que, de fato, tem muitos direitos sociais, porque
historicamente teve muitas lutas importantes. Então, por outro lado, o fato do governo de extrema-direita ter ganhado a eleição não quer dizer que ele conseguiu impor o seu programa e o seu projeto. Porque desde que o Milei ganhou, e você falou bem, né, o Milei foi eleito, acho que tomou posse no início de dezembro, 10 dias depois que ele estava impostado, já estava tendo ato na rua, e atos grandes, né, com panelas, chamam caçarolaços, né, com panelaços, com marchas quase que espontâneas das pessoas saindo dos bairros mais periféricos, indo para o centro, lá que se concentra bastante, né, na cidade de Buenos Aires, ali os poderes, né, os palácios estão bem centralizados, e de lá para cá eles já fizeram inúmeras lutas, tiveram 2 greves gerais no meio de um governo de extrema-direita, teve marcha gigantesca da educação, da cultura, de diversos trabalhadores, ou seja, não é que o Milei está conseguindo governar com paz, né, e com trégua, e não está conseguindo implementar o projeto dele. Então, acho que isso, inclusive, ajuda a gente, que quer, obviamente, combater a extrema-direita, a compreender como se combate a extrema-direita. Né? E aí a gente fala, por exemplo, da unidade de ação, né? Quando a gente junta todo mundo que não concorda com aquele ponto e vai para a rua junto com as consignas. Por exemplo, aqui no Rio a gente teve um exemplo importante, uma experiência, né? Eu estava falando aqui um pouco disso, que foi contra o PL 1904. Aqui a gente teve uma experiência de unidade de ação contra um projeto da extrema-direita. Né? O problema é que ele precisa ter continuidade. Né? Então, assim, acho que também tem um debate, né, que é colocado às vezes que a única forma de combater a extrema-direita é organizando as frentes amplas, mas o exemplo aqui do Rio, que não é municipal, porque a nível nacional ele também acontece, ele é um exemplo de que esses governos de frente ampla faz parte do seu, da sua proposta também conciliar com os setores da extrema-direita, ou flertar, negociar. Né? Por exemplo, eu falei do Otônio de Paula, falei do Brazão, na prefeitura do Eduardo Paes, que segue sendo o candidato do Lula aqui no Rio de Janeiro, ou a nível federal. A gente vê os ministros, o Fufuca, né, o Múcio, né, são figuras da extrema-direita que hoje governam o país nesse governo de frente ampla. O cara é ministro, ele é parte do governo. Né? Então, essas contradições. O próprio Lira, ele foi o eleito pela base governista no Congresso. Né? Então, assim, são essas contradições. E, para a gente, assim, isso demonstra de que a frente ampla não é consequente no combate à extrema-direita. Né? E que é possível a gente construir ações de rua inspirados pelos argentinos, né, para combater esse mal gravíssimo que é a extrema-direita e que se apresenta muitas vezes se utilizando do desprestígio desses governos de frente popular quando governam retirando direitos da classe. Né? Eles muitas vezes, inclusive, abrem espaço para o crescimento desses setores. E, Bárbara, continuando aqui falando da Argentina, e na Argentina tem um exemplo, né, que acho que já conversei com você daquela outra live, da outra eleição que teve, que é o exemplo da FIT, né, da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores. E é uma coisa que eu particularmente defendo, né, é que se faça uma FIT aqui no Brasil, né? Qual que é a dificuldade de se ter uma FIT aqui no Brasil? Guilherme, essa pergunta, na outra live a gente já conversou e a gente concorda bastante. Né? Nós da CSP, a gente é muito entusiasta dessa experiência, porque é uma experiência muito importante. Né? A gente apresentar para nossa, juntar todo mundo que tem um programa, né, de esquerda, independente do governo, né, um programa alternativo à frente ampla e alternativo ao bolsonarista, o correto seria a gente estar junto. Né? A gente teve um pouco um embrião disso, que foi o Polo Socialista Revolucionário, que nós achamos bastante importante aqui no Brasil em 2022. Né? Na época, a gente dialogou com outros setores, tentando ampliar para que fosse uma frente de esquerda de todos os setores. Infelizmente, isso não foi possível, porque
As correntes políticas não querem, né? Então, assim, não tem como nós obrigarmos isso. Mas hoje, para a gente, de certa forma, né, primeiro, o Polo Socialista deveria ter continuado, nós da CSP insistimos bastante nesse ponto. Infelizmente, né, os setores que compõem o Polo, o próprio PSTU, que é o setor que é majoritário, não quis, né, então achando que é ruim. Mas, por outro lado, a nossa candidatura, ela se apresenta um pouco dentro de uma frente de esquerda. Se você for observar, né, tem vários agrupamentos políticos que estão em torno das candidaturas independentes, né? A gente tem aqui no Rio, por exemplo, a Emancipação Socialista, o MRT, nós da CST e o PSTU. Em São Paulo tem os companheiros do Socialismo ou Barbárie, ou seja, existem várias correntes agrupadas em torno de candidaturas. É claro que se a gente pudesse se expressar com mais força, né, junto, no mesmo tom, falando sobre como é correto construir essas frentes independentes dos patrões, acho que ajudaria a explicar nosso programa, mas não acho que a gente está de todo mal nesse sentido, porque na prática isso está acontecendo, né? Então, mas acho que é importante a gente seguir insistindo para que ela se apresente formalmente com esse nome, né, seja o Polo ou qualquer outro nome, né, nós vamos seguir insistindo, porque na Argentina essa frente ela tem um peso muito importante, né, porque a gente ouve isso aqui, mas a sua candidatura, mas não tem mais ninguém, poxa, tinha que juntar todo mundo, né, é um sentimento muito saudável, né, das bases, das massas, que a gente se una, né. Então, assim, a FIT na Argentina ela tem bons resultados políticos, né, no sentido de que ela consegue expor com mais força esse programa da esquerda independente, de trabalhadores de sem patrões, e lá, inclusive, ela tem bons resultados até eleitorais, né? Então, é evidente que a gente não se pauta exclusivamente por isso, mas isso ajuda, inclusive, né, que o fato de terem figuras da FIT nos parlamentos ajuda a fortalecer as lutas que acontecem, né? Então, a gente acha o exemplo de lá positivo em todos os sentidos, e acho que é bem importante você trazer essa pergunta, e acho que a gente tem que seguir trazendo esse tema aqui para o Brasil. Mas aí você falou aí, né, que a gente não está de todo mal, né? Aí eu queria colocar uma questão para você tentar dialogar com isso, né? Que para mim, né, acho que seria um avanço maior se tivesse uma construção em conjunto das pré-candidaturas, né? E não, tipo, tem as pré-candidaturas do PSTU, o PSTU oferece a legenda para as outras organizações e cada um constrói a sua, né, de forma separada, mas sim uma unificação, né, de uma construção em conjunta. O que você pensa disso? Olha, primeiro que a gente concorda que seria melhor a gente estar explicitamente se apresentando como frente, né? Mas hoje, de fato, a gente se unifica em torno dessas candidaturas majoritárias. Aqui no Rio, por exemplo, em torno da candidatura do Ciro, aí em São Paulo, do Altino, né? Então, a gente tá se expressando, mas a gente concorda plenamente com você, Guilherme. O ideal mesmo seria a gente poder escrever junto todo o programa, pensar tudo junto, né? Mas hoje, por hoje, a gente não tem, digamos assim, divergências graves com o programa do nosso candidato majoritário. Inclusive, a gente está bastante entusiasmado e empolgado de falar que existe uma alternativa à frente ampla ao bolsonarismo aqui no Rio, né? Então a gente vai com tudo, não só aqui no Rio, mas em todos os locais que nós atuamos, a gente vai com tudo, porque de fato esse diferencial, né, de ser uma candidatura classista para a gente já é coisa dessa, né, nesse contexto que a gente vive. Então a gente está bastante empolgado. O que não, como é que eu vou dizer assim, o que não exclui o que você coloca, tá? Porque nós concordamos com o que você está falando. Certo. E eu queria colocar mais uma questão aí. Desculpa, Guilherme, que eu falei candidatura, ainda não tem candidatura nenhuma, tá? São todas pré-candidaturas, eu falei errado.
Tá? As candidaturas vão ser só depois, quando forem homologadas. São todas pré-candidaturas. Desculpa. Só reforçando isso para não ter problema com a justiça eleitoral. Bárbara, né? Mas aí, né, eu coloco uma divergência, né? Que até nas eleições passadas, né, eu acho que eu tinha um acordo, né, em relação a esse ponto da CST, mas hoje eu não tenho mais, que é a participação, por exemplo, de outras correntes. Aí eu citaria a UP, o PCB, né, e agora o PCBR, né, o antigo PCBRR, que para mim, né, e acho que a greve dos servidores federais mostraram bastante isso, acabou servindo aí como roda de esquerda da frente ampla, né? Porque a lógica dos caras era: a gente tem que lutar contra o governo, mas uma forma de convencer o governo a fazer aquilo, né? Tipo, se a gente lutar, a gente consegue impulsionar o governo para a esquerda. Sendo que, na verdade, isso não tem nada de independência de classe. Aí eu gostaria de dialogar com você, né, sobre, né, qual seria então o papel de outras organizações como a UP, o PCB e o PCBRR, porque essa visão para mim está totalmente errada. Deles, né, do PCB, do... Então, em 2022, a gente insistiu muito nessa unidade, né, com a UP, com o PCB, acho que na época nem tinha PCBRR ainda, né, e nós insistimos muito, participamos da frente, de reuniões que entusiasmavam essa ideia, né, da frente de esquerda independente. Não foi adiante, porque as organizações acho que preferiram pensar na sua autoconstrução, né? Enfim, é uma questão das organizações. Nós achamos que foi ruim, que era uma eleição nacional, que tinha polarização, que tinha todo o debate, e era importante apresentar um programa alternativo, mas, de fato, de 2022 para cá, alguma água já passou debaixo da ponte, né? Então, por exemplo, hoje esses setores da UP e do próprio PCB, eles... É o que você falou. Primeiro, a postura em relação ao governo não tem essa total independência, porque é uma postura um pouco de disputa, né, do governo, como se tivesse algum tipo de disputa de um governo desse tipo, e também porque eles estão muito alinhados com o PSOL, né? Em diversas prefeituras, eles estão construindo essa frente hoje com quem governa. Aqui em Niterói, por exemplo, o PCB está com a Talíria. Em São Gonçalo, a UP, que é um município aqui também bem grande e importante aqui do Rio de Janeiro, da região metropolitana, a UP está com o PSOL, né, com o Josemar. Então, é isso, né? Uma opção que nós achamos equivocada. Nós não estamos em nenhum lugar com quem governa, né? E acho que é isso. Sobre esse tema, acho que é isso. E indo para a parte final aqui da nossa entrevista, né? Falando de um tema que eu acho que pega bastante no Rio de Janeiro, né? E que dependendo da maneira que for discutida, né? Da forma que a extrema direita debate, mas também a frente ampla, acaba, né, levando aí a políticas bem ruins, né? Que é a questão da chamada, não gosto de usar nem esse termo, né? Segurança pública, né? Entre aspas, segurança, né? Eu queria saber o que os marxistas, o que os revolucionários, vocês, a CST, defendem, né, sobre esse tema, né, já que, né, o Rio de Janeiro ficou, né, tem fama, né, de ser uma cidade, né, perigosa, né, eu até meio que questiono isso, mas, enfim, né, o que vocês defendem, né, sobre essa questão da chamada segurança pública? Então, essa pergunta é bem importante, né? Porque, de fato, existe um problema de segurança que, na nossa opinião, ele é um problema que, por um lado, ele está muito vinculado à questão econômica, né? Tem o debate do tráfico, por exemplo, né? Nós somos pela legalização das drogas, para tratar o caso das drogas, do uso grave de drogas como uma questão de saúde pública e não como uma questão de polícia. Então, isso para a gente é bastante importante.
Com relação à PM, nós achamos que é uma instituição que ela serve exclusivamente para defender o Estado burguês, né, e os seus e quem os mantém. Então a gente é pelo fim da PM, né, pelo desmantelamento de todo o aparato repressor, e temos que ter propostas concretas. Por exemplo, primeiro, acabar com todas as operações policiais nas favelas. Segundo, uma investigação profunda do caso da Marielle, né, inclusive com setores independentes dos movimentos sociais e direitos humanos operando nisso, porque quando foi mexer no negócio, a gente viu que até o chefe da polícia estava envolvido no mandamento, né, do assassinato. Então, assim, achamos que um pouco por aí, e apresentando um programa que se enfrente justamente com essa política de segurança pública que, na verdade, não protege a maioria da nossa classe, não protege, não defende, não nos defende, né? Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Oi. Posso pedir só uma coisinha que eu queria falar? Bem importante. Claro. Primeiro, falar sobre uma campanha internacional que a gente não pode esquecer, né, que é a campanha de apoio à resistência do povo palestino. Desde outubro para cá, a gente tem milhares de pessoas assassinadas. Isso é uma campanha histórica, né? A Palestina, ela vive um genocídio já de mais de 7 décadas e só segue de pé porque resiste, porque tem apoio dos movimentos sociais em todo o mundo. Então, dizer que as nossas pré-candidaturas também vão estar a serviço dessa pauta. E, por fim, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo assinar o abaixo-assinado em apoio à greve do IBAMA. Quem puder, a gente tem um modelo de plaquinha, não estou com ela aqui, mas a gente tem um modelo de plaquinha. Eu vou pegar aqui de plaquinha de apoio à greve do IBAMA. Quem puder, pode mandar para a gente. Quem olhar aí a página nas redes sociais da CSP vai ver que a gente está totalmente a serviço dessa greve. A greve não é crime, todo apoio aos servidores ambientais. Ilegal é congelamento salarial, abusivo é multar grevistas. Então, nós estamos totalmente a serviço disso. Quem quiser pode tirar uma foto e mandar para a gente, que a gente está completamente empenhado em apoiar essa luta. Desculpa te cortar, Guilherme, mas eu queria muito falar isso. Não, tudo bem. Inclusive, falando aqui que eu já tirei a foto já, né, dessa plaquinha na plenária da Coordenação Nacional da Conluta. Só, inclusive, cobrando, pede aí para o pessoal postar a foto, né? Porque acho que o pessoal não postou a foto que eu tirei, né? O Danilo, acho que quem tirou foi o Danilo, então dá uma cobrada lá para eles. Bárbara, então acho que é isso aí, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Agradecendo aqui a participação, né, da Bárbara, né? Esperando que ela volte aqui outras vezes também para debater outras coisas, né? E, né, passa a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Saindo daqui, eu já vou ver cadê a foto do Guilherme, que a gente vai publicar assim. Pode deixar, caçar tua foto, tem que sair lá. Guilherme, agradecer muito o espaço, o convite, porque, de fato, nós socialistas, a gente é invisibilizado pela grande imprensa burguesa, né? Então, sempre que tiver espaço, a gente vai com maior gratidão e orgulho estar aqui participando, né? Agradecer muito. Depois, quando tiver o link, manda para a gente, que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais a entrevista. E agradecer aí todo mundo que assistiu a gente. Tamo junto e sempre que quiser, estamos à disposição. Muito obrigada, Guilherme, e a todo mundo que assistiu. Perfeito. Então, mais uma vez aqui, agradecendo a Bárbara, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00
CPF. Então é isso aí. A programação de hoje ainda continua, tem bastante coisa ainda para ser feita. Um forte abraço e fui.